Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Clemente. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvinte. Ei, Clemente, agora essa notícia, né, que o IBGE traz para a gente, 2,7% das famílias concentram 20% de toda a renda brasileira. Que desigualdade social terrível aqui no Brasil, né, Clemente? Bom, Marilu, esse é o resultado da pesquisa de orçamento familiar. É uma pesquisa que o IBGE faz no território nacional, tentando observar qual é o comportamento em termos da estruturação do orçamento de uma família. Nós temos no Brasil hoje a estimativa de 69 milhões de famílias e o IBGE procura identificar a partir de uma pesquisa feita nos domicílios, acompanhando ao longo de um tempo, quase um ano de acompanhamento do consumo das famílias, em média, uma amostra nacional, procurando observar qual é a tendência do comportamento da estruturação do orçamento e qual é a renda que financia esse orçamento familiar. Como você disse, 2,7% das famílias brasileiras, aproximadamente 1,8 milhões de famílias, concentram 20% da renda, de toda a renda da economia, de toda a renda familiar, um processo de grande concentração de renda. 24% das famílias, ou seja, um quarto, tem renda inferior a 2 salários mínimos. Renda familiar significa a renda de todos aqueles que trabalham e recebem ou pensão, ou algum tipo de transferência, ou algum tipo de outro rendimento. Ou seja, a renda familiar reúne todas as formas de renda, seja do trabalho, seja da previdência social, seja da assistência social, sejam outros mecanismos de renda, por exemplo, o aluguel ou a renda financeira de algum tipo de aplicação. Portanto, a estrutura familiar brasileira reproduz a grande desigualdade que existe no país e, mais recentemente, fruto dessa grave crise econômica, dessa recessão brutal que acometeu a economia brasileira e que vem tendo uma dinâmica muito perversa, porque a saída dessa crise tem sido muito lenta, a política econômica não estimula uma saída virtuosa, pelo contrário, nós estamos, na verdade, desativando muitos dos instrumentos importantes para uma dinâmica econômica virtuosa. Nessa situação, a desigualdade tem aumentado e a pobreza tem aumentado. As famílias mais pobres, esse um quarto que vive abaixo de 2 salários mínimos, cresce. Eram, há 10 anos atrás, 68% das famílias que tinham renda baixa, né? muito baixa, e agora esse percentual aumentou para 73%, ou seja, um aumento de 5 pontos percentuais entre as famílias mais pobres. São 16,4 milhões de famílias que vivem, portanto, com menos de 2 salários mínimos, e nessas famílias a renda do trabalho equivale a R$ 510, depois complementadas com a renda de transferências sociais e principalmente da Previdência Social. A Previdência Social e as transferências sociais têm um impacto muito importante para as famílias mais pobres, especialmente aquelas que vivem na região Nordeste, especialmente aqueles que vivem no meio rural, muitas vezes castigados por secas prolongadas, por sérias dificuldades para fazer a produção no campo, dificuldades de transporte, de crédito, ou seja, essas transferências são fundamentais para sustentar a renda dessas famílias. Nós temos, portanto, uma situação muito complicada do ponto de vista distributivo. Os dados todos mostram, em termos de composição da renda na estrutura econômica brasileira, uma desigualdade brutal, cuja superação implicaria numa estratégia de desenvolvimento voltada para a geração de emprego com qualidade, para o crescimento da renda, a política de valorização do salário mínimo, o incremento da produtividade das micro, pequenas e médias empresas, a distribuição no território da atividade econômica com investimentos em infraestrutura econômica e social, ou seja, tantas coisas fundamentais para que uma estrutura tão perversa possa ser transformada.
Exato. Marilu. E, Clemente, a gente conversou agora há pouco com o Rony Barbosa, secretário de comunicação da CUT, né, sobre o 13º CONCUT, Congresso Nacional da CUT, falando das dificuldades, né, do meio sindical, né, inclusive de sobrevivência, diante aí de tantos ataques do governo Bolsonaro. E a participação das centrais sindicais, do sindicalismo, é muito importante neste momento que a gente está vivendo de desmonte total, não é isso, Clemente? Exato, Marilu. O papel dos sindicatos é um papel, de um lado, de atuar como um escudo protetor dos trabalhadores, proteger contra a retirada de direitos, contra o arroxo salarial, contra a perda do emprego, ou seja, tem um papel de proteção que muitas vezes, e no caso brasileiro, de forma insistente, o governo vem querendo quebrar, vem querendo enfraquecer essa capacidade de proteção dos sindicatos. O objetivo é reduzir os direitos, flexibilizar os direitos, aumentar as ocupações precárias. De outro lado, o papel do sindicato é também de tomar iniciativas no sentido propositivo, de atuar para promover, puxar, incentivar, orientar uma estratégia de desenvolvimento econômico, com geração de emprego, com crescimento dos salários, ou seja, participar na disputa na sociedade, no debate público sobre a perspectiva do desenvolvimento, a visão de como os trabalhadores enxergam que a economia brasileira deve se estruturar para promover o desenvolvimento, com geração de emprego, aumento dos salários, diminuição das desigualdades, ou seja, o papel do sindicato é defender o trabalhador no local de trabalho, nas condições de trabalho, nas condições salariais, mas é também de puxar o debate e atuar no sentido de promover na economia brasileira um desenvolvimento virtuoso voltado para o emprego e para o crescimento dos salários. O papel dos sindicatos nas economias envolvidas é fundamental. Países que têm baixa desigualdade, uma economia mais pujante, no geral, tem sindicatos fortes, atuantes e com muita representatividade. Tá certo, Clemente. Obrigada aqui pela sua participação. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Falamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.